E aí pessoal, tudo bem? Aqui professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje estou trazendo uma aulinha para vocês aqui sobre critérios de divisibilidade. É isso aí, vamos aprender aí quando que o número pode ou não ser divisível por 2, por 3, por 5 e assim por diante, beleza? Só vou dizer o seguinte para vocês, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. E antes de tudo começar, roda a vinheta. Então, gente, qual que é a importância da gente saber os critérios de divisibilidade? Bom, a importância é o seguinte, quando você estiver realizando uma divisão, né, você vai ter uma certa facilidade em saber por qual número aquele valor vai ser dividido, certo? Então isso é para tornar mais fácil a prática da divisão. Olha só, quando, né, que um número pode ser dividido por 2? Qual é o critério de divisibilidade por 2? Um número natural ele é divisível por 2 sempre que ele for terminado em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ou seja, sempre que ele for um número par. Se você tem um número par, ele é divisível por 2. Olha só, vamos ver aqui, 350 é um número par? Sim, é um número par, então ele pode ser dividido por 2. 248 é um número par? Sim, termina em 8, olha só, ele pode ser dividido por 2. 351 é par? Não, é um número ímpar, porque ele termina em 1. Então ele não é divisível por 2, certo? Então, terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, a gente consegue dividir esse número por 2, beleza? Vamos para o próximo, olha só. Divisibilidade por 3. Esse é legal. Um número ele é dividido por 3 quando a gente faz o seguinte, ó. A gente soma os valores absolutos dos seus algarismos. Como assim? A gente pega os valores de cada um dos algarismos e soma. Vamos ver, olha só. 1 mais 9 mais 2 dá 12. 12 dá para dividir por 3? Sim, porque 4 vezes 3 é 12. Então, ele é divisível por 3. Legal, viu? Eu só vou somar os valores aqui, vai dar um número menor, é mais simples para mim saber se ele é divisível por 3 ou não. E daí, se esse resultado ali for divisível por 3, esse número todo aqui também vai ser. Olha o próximo aqui, ó. 1 mais 3 é 4, 4 mais 5 é 9, 9 mais 6 é 15. 15 é divisível por 3? Sim. Por quê? 5 vezes 3 é 15. Ainda se eu fosse pegar o 15, olha só, que doideira. Se eu fosse pegar o 15 e ainda somar os dois algarismos dele, daria 6. E 6 é divisível por 3. Então, nós podemos dividir 1356 por 3. E esse último aqui, ó, 3 mais 0 é 3 e 3 mais 4 é 7. 7 é divisível por 3? Não. 3, 6, 9. De 6 pula para 9, não tem 7. Então, 304 não é divisível. Se ele é número par, pode ser dividido por 2. Se a soma dos valores absolutos dos seus algarismos forem divisíveis por 3, um número qualquer também pode ser dividido por 3. Beleza, pessoal? Vamos trazer os próximos critérios aí. Então vamos lá, pessoal, olha só, agora divisibilidade por 4 e divisibilidade por 5. Por 4, quando que um número pode ser dividido por 4? Vamos lá? Ele é divisível por 4 sempre que ele terminar em 0, 0, ou quando o número formado pelos seus últimos dois algarismos forem também divisíveis por 4. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, 1800 termina em 0, 0. Então ele pode ser dividido por 4, sem problema nenhum. 416, ó, vamos olhar aqui os últimos dois algarismos, é 16. 16 dá para ser dividido por 4? Sim, 4 vezes 4 é 16. Então, 416 também pode ser
dividido por 4. 250 é divisível por 4? Vamos olhar os últimos dois algarismos aqui. O número que formou foi 50. Bom, 50 não dá para ser dividido por 4, né? Nós temos 40, 44, 48, 52. Mas não temos 50. Então, aqui 250 não pode ser divisível por 4. Beleza? Não importa o tamanho do número, tá, gente? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. 15.212. Número um pouquinho maior. Eu vou olhar o quê? Os últimos dois algarismos, gente. É divisível por 4? Sim. Então, o valor também é divisível por 4. Aqui terminou em 12. 4, 8, 12. É divisível por 4. Então, 15.212 também é divisível por 4. Vamos para a de 5? É fácil. A de 5 é uma das mais simples. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Olha só, 200 terminou em 0, é divisível. Terminou em 1 aqui, ó, 301, não é divisível. 55 terminou em 5, é divisível. 13.255 termina em 5, é divisível. Se a gente tivesse um outro número aqui, vou colocar aqui, ó, 125.350, termina em 0, a gente vai olhar sempre só o último, gente, ó. Terminou em 0, é divisível. Se não terminou em 0, não é divisível por 5. Beleza? Vamos trazer aí os próximos critérios de divisibilidade para vocês. Olha só. Divisibilidade por 6. Um número ele pode ser dividido por 6 quando? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se eu consigo dividir ele por 2 e consigo dividir ele também por 3, ele é divisível por 6. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui é número par, então eu consigo dividir por 2, certo? Posso dividir por 2. Vamos ver aqui agora por 3. Como que é mesmo? A gente tem que somar aqui os valores absolutos dos meus algarismos e ver se é divisível por 3. 3 com 1, 4, com 2, 6. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então esse número também é divisível por 3. Então, a gente consegue dividir 312 por 6, porque eu posso dividir ele por 2 e posso dividir também por 3. Vamos olhar o próximo. É um número par, eu consigo dividir por 2. Vamos ver aqui agora somando os algarismos. 5 mais 2, 7, 8, com 4, 12. 12 dá para dividir por 3? Sim, dá para dividir. Então, 5.214 é divisível por 6. Por quê? Eu consigo dividir ele por 2 e consigo dividir ele por 3. Aqui, o próximo. 716 é número par, eu consigo dividir por 2. Vamos somar agora. 7 mais 1, 8, mais 6, 14. Opa, 14 não dá para dividir por 3. Eu só consigo dividir aqui por 2, então esse número não é divisível por 6. Beleza? Vamos olhar o último aqui. O último eu não consigo dividir por 2 porque ele é número ímpar. E 3 com 4 é 7, mais 5, 12. Eu conseguiria dividir por 3. Mas, como eu não consigo dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? Ali, consigo dividir ele por 2 e consigo dividir também por 3. Não é divisível por 6. Ele só será divisível por 6 quando eu consigo dividir por 2 e consigo dividir também por 3. Beleza, pessoal? Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando ele termina em 0, 0, 0 ou quando os últimos 3 algarismos dele formam um número que seja divisível também por 8. Vamos dar uma olhadinha? 7.000 termina em 0, 0, 0. Não precisa olhar mais nada, ele é divisível por 8. Aqui, ó, 56.104. Bom, vamos já pensar assim, ó, 80, né? 8 vezes 10 é 80. 80, 88, 96, 104. Opa! Então os últimos 3 aqui, ó, são divisíveis por 8. O que que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse número todo, 56.104, é divisível por 8. Porque os 3 algarismos aqui finais formam um número divisível por 8 também.
92.112. Opa, 104 mais 8 é 112. Então eu já consigo ver que esse valor aqui, 112, também é divisível por 8. O que vai me dizer então que 92.112 é divisível por 8. O próximo, vamos lá. 78.164. Vamos olhar os três últimos números. Bom, 80 mais 80 é 160. Então 160, se eu fosse somar mais 8, que seria 8 vezes 21, daria 168 e não 164. 164 não é divisível por 8, então esse número não é divisível por 8 também. 78.164 não dá para dividir por 8, beleza? E o último aqui, 5 milhões, termina em 000. Termina em 000, a gente não precisa olhar mais nada, ele é divisível por 8. Para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3 também. Para ser divisível por 8, a gente precisa que ele termine em 000 ou que o número formado pelos últimos 3 algarismos seja divisível por 8. Beleza? Eu vou apagar aqui e trazer os próximos critérios. Então vem cá, olha só agora, critério de divisibilidade por 9. Um número ele é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos também é divisível por 9. Vamos lá, é parecido com o 3, lembra? A gente soma todos os valores dos algarismos e vê se o final é divisível por 3. Só que agora a gente vai ver se ele é divisível por 9. 2 mais 8 é 10, mais 7 é 17, mais 1 é 18. 18, gente, é divisível por 9? Sim. 2 vezes 9 é 18. Então, 2.871 é divisível por 9. 108. 1 mais 0 é 1. 1 mais 8 é 9. 9 é divisível por 9. Então, 108 também é um valor divisível por 9. E 231, vamos ver. 2 mais 3 é 5. 5 mais 1 é 6. 6 não dá para dividir por 9. Então, 231 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10, gente, essa é muito fácil. Por quê? Porque se o número terminou com 0, ele é divisível por 10. Qualquer outro, né, algarismo que termine não dá para dividir por 10. Mas se nós olharmos o número e ele termina com 0, é divisível por 10. É divisível por 10. É divisível por 10. Não termina com 0, não é divisível por 10. Então aqui, ó, 1.231.610, dá para dividir por 10? Sim, porque termina em 0. 800 termina em 0. 9.300 termina em 0. E aqui 231 não termina em 0. Então a gente não consegue dividir ele por 10, certo? E ter como resultado um número natural, lembrando disso. Então vamos lá, seguinte, agora eu vou apagar aqui e vou trazer para vocês, de bônus aí, divisibilidade por 7, que é o último critério de divisibilidade que a gente vai passar hoje e depois encerramos aqui, beleza? Vamos lá então, olha só, divisibilidade por 7. Quando que o número é divisível por 7? Presta bem atenção nesse. Um número é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo subtraído do número sem o algarismo, né, o que a gente usou, o último, for divisível por 7. Como assim? Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos separar aqui 927 e 5, certo? Tá falando então que eu preciso do dobro desse daqui. Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, 927 foram, então, os que sobraram, né? Ó, subtraído do número sem o último algarismo. Então o número sem o último algarismo é 927, menos o dobro de 5 é 10. Bom, vamos ter aqui então 917. Tá fácil de saber se 917 é divisível por 7? Não, ainda não tá muito fácil. Vamos aplicar a regra dele também? Então olha só, 917. Vou tirar aqui, então nós vamos ficar com 91 menos o dobro de 7 é 14. Bom, 91 menos 14, gente, a gente vai ter o seguinte aqui então, ó. Vamos ter aqui 77.
Olha só, 77 a gente já consegue ver que ele é divisível por 7, porque 7 vezes 11 é 77. Então, nós podemos dizer que o número 9.275 ele é divisível por 7. Eu peguei aqui o último algarismo, fiz o dobro dele, peguei os algarismos que sobraram aqui sem o último, subtraí desse dobro, tive o resultado. Como ainda não consegui identificar com facilidade se é divisível por 7, eu apliquei novamente. Ó, peguei o último, fiz o dobro dele, peguei os dois valores aqui que sobraram, sem o último, né? 91 menos 14, 77. Verifiquei que 77 é divisível por 7. Então, sempre que eu fizer isso, eu vou saber se o número é ou não divisível por 7. Vamos ver um outro valor aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 829. Será que 829 é divisível por 7? Nós vamos fazer o quê? Vamos separar aqui, ó. Temos 82 menos 2 vezes 9, 18. Certo? Vamos ter aqui, então, 72 menos 8, 64. 64, gente, é divisível por 7? Vamos dar uma olhadinha, ó. 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 9 é 63. 64 não é divisível por 7, então 829 também não é divisível por 7. Peguei o último algarismo, peguei os outros que sobraram, tá vendo aqui, ó, eu separei. Peguei os que sobraram aqui, menos o dobro do último. Beleza? Então esse é o critério de divisibilidade por 7. Tranquilo, pessoal? Então nós encerramos a nossa aula por aqui sobre critérios de divisibilidade. Espero que vocês já deixem o seu like no vídeo, se inscreva no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Muito obrigado e espero vocês na próxima. Valeu!